Esse episódio nos levaria aqui a fazer 4 breves reflexões. A primeira sobre o programa do partido. O nosso partido é novo, mas tem um programa. E no 21º ponto do programa do partido, está escrito de maneira muito clara que o PSOL é contra qualquer intervenção do imperialismo na América Latina e no mundo. E o que é o bloqueio à Coreia do Norte, se não uma intervenção sistemática dos Estados Unidos, do imperialismo Yankee, lá naquele continente? E nesse contexto, qual é a diferença do bloqueio que a Coreia sofre do bloqueio imposto há décadas a Cuba e o bloqueio imposto à Venezuela? Nós somos anti-imperialistas por uma razão elementar, porque a Revolução Brasileira será objeto de bloqueio do imperialismo estadunidense. Ou alguém acha que o Partido Democrata nos Estados Unidos, ou uma ovelha desgarrada do Partido Republicano, ou The New York Times, ou Washington Post, vão defender a soberania do Brasil quando nós finalmente avançarmos no processo da Revolução Brasileira. É muito claramente estabelecido pela história que os Estados Unidos vão aplicar contra nós a violência que aplicam contra a Coreia, contra Cuba, contra a Venezuela, e que aplicaram contra Salvador Allende, contra os guatemaltecos, contra o Brasil em 64. Então, a defesa da soberania, e é um postulado, o programa, quero dizer aqui a todos aqueles que nos escutam, o programa do PSOL, o ponto 21º, que é o último ponto do programa do PSOL, condena de maneira muito clara e veemente as intervenções imperialistas na América Latina e no mundo. E a Coreia do Norte, a despeito do que cada um pense do regime da Coreia do Norte, é claramente objeto de uma intervenção estadunidense. Agora, se nós estamos sendo pautados por um jornalista gringo, radicado aqui no Brasil, e se nós estamos sendo pautados pela Rede Globo, aí verdadeiramente o liberalismo de esquerda está ganhando uma desinibição que é perigosa para o partido, para a esquerda brasileira e para a Revolução Brasileira. Se eles tivessem declarado que são contra o governo de Kim Jong e que são contra o imperialismo Yankee, pelo menos estariam temperando, estariam nesse planeta. Mas estão fazendo caso omisso de algo essencial, que é a ação imperialista, e que nós do nacionalismo revolucionário reivindicamos. A segunda questão que eu queria mencionar aqui diz respeito tanto a Fernanda, isso é uma questão do partido, mas eu tenho que colocar aqui. A Fernanda, a Sâmia e a Luciana têm uma origem trotskista. Eu estou aqui, ó. Quero recordar aqui a todos os trotskistas brasileiros. Diz Trotsky: quando Lenin e eu combatemos juntos durante a Revolução, jamais acreditamos que o resto do mundo seguiria a via russa, porque a Rússia possui características nacionais e históricas extremadamente pronunciadas e fortes. Os demais países também possuem características profundamente diferentes e peculiaridades nacionais acentuadas. Cada país tem que encontrar um caminho diferente. Não obstante, acreditamos que com a Revolução Russa havíamos feito algo em benefício de toda a humanidade. Lenin dizia, e vale a pena repeti-lo, que não se pode impor caminhos russos aos demais países. Isso é uma posição que marca, sabe o quê? A ideia da originalidade das revoluções. E que nós temos, portanto, quando analisar o caso venezuelano, cubano, coreano, chinês, etc., entender a dinâmica nacional recomendada nada menos do que por Trotsky. O segundo dado é que nós estamos aqui, e o MES tem essa perspectiva, porque eu conheço o Roberto Robaina, seus dirigentes nacionais, conheci agora em São Paulo pessoalmente a Fernanda Melchiona, que tive muito boa impressão pessoal dela, num rápido contato. O Trotsky, já em 21 de setembro de 1938, dizia algo mais importante. Nos países latino-americanos, o fascismo é a expressão da dependência mais servil do imperialismo estrangeiro. Isso é Trotsky. Falta aos trotskistas brasileiros, digo isso com profundo respeito, leitura de Trotsky, da atualidade de Trotsky.
Eu não me defino como um trotskista, eu me defino como um revolucionário brasileiro que mamo de todas as fontes, estou aí estudando, porque um revolucionário tem que estudar desde Júlio de Castilho, reivindicado aqui pelo meu camarada Brizola Neto. Eu não reivindico Júlio de Castilho, mas eu entendo a luta de Júlio de Castilho no republicanismo, a luta contra a escravidão, as perspectivas de Júlio de Castilho. Menos ainda sou devoto de Borges de Medeiros, mas eu entendo na trajetória trabalhista isso. Quer dizer, o Trotsky dizia algo muito importante: conheço muito pouco do México e da América Latina para opinar. E os trotskistas, com as suas filiações internacionais, veja que o trotskismo é uma família grande. Meus amigos da esquerda marxista, por exemplo, têm um profundo compromisso com a luta anti-imperialista da Venezuela. Meu amigo Sérgio Goulart, todos eles são muito antenados. Não vamos colocar aqui todo o trotskismo junto, porque o trotskismo é uma família muito grande. O trotskismo brasileiro é um trotskismo, por exemplo, que não teoriza sobre a questão nacional. A diferença do trotskismo argentino, que teoriza abundantemente sobre a questão nacional e o nacionalismo, são trotskismos de origem distinta. Discuti isso com Roberto Robaina num café da manhã, se não estou equivocado, lá em São Paulo, na última reunião do diretório. Então, o pessoal do MES, que está muito identitário, o pessoal do MES tem uma trajetória que agora está apegado a essa pauta identitária porque ela rende voto. MES, mas essa sigla quer dizer o quê, Nildo Rix? É o Movimento de Esquerda Socialista, que é a corrente de Luciana Genro, de Sâmia e de Fernanda Melchiona. Então, veja, como a Angélica disse aqui, são causas, a causa do estupro, das mulheres, dos negros, elas são todas questões fundamentais que estão sangrando o Brasil e milhões de brasileiros, mas elas precisam ter uma tradução política em termos de revolução brasileira, porque nós podemos estar fortalecendo aí um liberalismo de esquerda from United States, e nós estamos entrando numa quadra brasileira que é uma quadra difícil, duríssima, com o enfrentamento, a aceleração da crise, a ofensiva da direita. Hoje, eu estava lendo aqui no Valor, no Jornal da Burguesia, o Brasil é o primeiro país no mundo que permite 100% de capital estrangeiro nas vias aéreas. Olha o ineditismo. Estão transformando a água numa mercadoria que é mais cara. Como estava narrando o Leonel aí, tem água francesa aqui, a 300 metros da minha casa, e nós estamos discutindo isso aqui. Isso é vexaminoso para os camaradas do MES, que não podem estar seguindo um jornalista gringo, e não pode estar seguindo menos ainda a simpatia da Globo, e também para o Marcelo Freixo, que tem meu apreço, mas tem minha divergência aqui, muito claramente estabelecida. Então, esse é um terceiro aspecto. E o quarto aspecto que eu quero mencionar é o seguinte: na Revolução Brasileira, nós temos que ter claro o que são esses tratados internacionais. E tem o Tratado de Não Proliferação e Desarmamento. Todo mundo fala da não proliferação, ninguém fala do desarmamento. É verdade. Se falássemos do desarmamento, a primeira coisa, teríamos que desarmar os Estados Unidos, desarmar Israel. Então, veja, o Trump, olha o que é a falta de realismo na política. O Mr. Trump se elege, falando sabe do quê? Acusando o presidente Kim Jong de Rocketman, que ia colocá-lo de joelhos, que ia enquadrá-lo. E o que aconteceu? O establishment dentro dos Estados Unidos falou: vai lá, senta com ele, conversa com ele, e tu vai ter que fazer um acordo, porque nós estamos perdendo para a China a hegemonia no leste asiático. Porque a China tem uma política de unificação das Coreias. Essa é a questão essencial. O que acontece? O The New York Times, por exemplo, conspira contra todos os governos democráticos na América Latina, apoia os golpes, faz um bloqueio mediático, etc. Depois, quando vem a ditadura, os desastres, etc., eles precisam transitar, o The New York Times cinicamente começa a apoiar a transição contra as ditaduras. E quando é um partido democrata, a denúncia é do republicano. Quando está um republicano no governo, é um senador democrata que vai lá denunciar os crimes da CIA. Por isso que Jimmy Carter, por exemplo, pode ser presidente de um país imperialista e depois praticar uma política de direitos humanos na América Latina. Agora, a gente tem que entender a dinâmica do império, e isso é fundamental. Então, eu defendo, por exemplo, que a Revolução Brasileira tenha bomba atômica.
Mas veja o seguinte, no caso da Coreia, o que fez a Coreia? Desenvolveu a bomba de hidrogênio, que tem um poder de dissuasão gigantesco. E o que a Coreia fez? Quando ela fez isso, apoiada pela geopolítica da China, os Estados Unidos tiveram que ir lá e o que acusava o Rocket Man durante toda a campanha presidencial. Eu estou acompanhando aqui as primárias dos Estados Unidos, porque eu acompanho a política imperialista. E como tem um monte de especialista de boteco sobre a Coreia que não sabe nada, não sabe nem em que continente a Coreia está situada, fico aí opinando como especialista sem saber coisa alguma, não sabem nada de geopolítica, porque não sabem nada de poder. E nós temos que ter na Revolução Brasileira uma noção de que um país, não é pela grandeza do Brasil, porque Cuba, sendo minúsculo, uma ilha do Caribe, faz política internacional independente. E o Brasil tem que fazer isso e nunca fez, nunca praticou uma política externa realmente independente. Meu amigo Valdir Rampinelli, historiador, sempre toca que teve um período e os militares e o político... Não, uma política anti-imperialista o Brasil nunca praticou até o fundo e até o fim. E é isso que na Revolução Brasileira nós vamos ter que fazer. E o exemplo coreano não é que nós vamos seguir a Coreia, porque nós temos a originalidade da Revolução, tal como recomenda Trotsky. Cada país é um, a história nacional é que determina. Então, nós temos que ver que a bomba desenvolvida pela Coreia fez o Trump, esse presidente agressivo, a favor do que tem de pior do imperialismo, teve que ir lá para sentar com Kim Jong. E veja, o jornalismo brasileiro, que é muito cipaio, para usar uma expressão argentina, que é muito lacaio, e puxado pela Rede Globo, teve que, contraditoriamente, dizer que Trump, o democrata, foi sentar com o que ela chama o ditador coreano. Então veja como isso aí é contraditório. Agora, isso também serve para a gente ter clareza da importância estratégica de uma política externa independente que a Coreia pratica. E que ela pratica. Para qual objetivo? Para o bem da humanidade? Não, para o bem dos coreanos do Norte. Porque eles têm uma discussão com a Coreia do Sul de unificação e eles não vão seguir o exemplo germânico. A ideia central aqui é a indústria do anticomunismo, estão requentando o tema, o que faz parte disso que eu queria concluir aqui, então, meu quarto ponto, da grande batalha das ideias que nós estamos. O Bolsonaro, ele está numa ofensiva ideológica. A ofensiva ideológica dele está na região dos costumes, que tanto incomoda a Sâmia, a Luciana Genro e a Fernanda Melchiona, que tanto incomodava o Freixo, porque o Freixo mudou o eixo da apresentação. O Freixo agora saiu do identitarismo primário que ele praticava para uma luta que eu acho mais consistente, que é a luta pelos direitos humanos, acusando o Estado de ser o principal violador. Essa batalha pelas ideias, o Estado policial está avançando. Então, o liberalismo de esquerda supõe que nós vamos poder enfrentá-lo elegendo o prefeito do Rio ou a Fernanda Melchiona sendo a candidata a presidente em Porto Alegre, a prefeita. Isso é uma ilusão, mas isso é uma ilusão grave, que as pessoas estão pensando na autorreprodução parlamentar quando devia estar pensando no país e no curso da Revolução Brasileira, que está cada vez mais acelerado. O que me espanta é que esses parlamentares pensem mais na sua autorreprodução e menos na aceleração da crise, que vai ceifar vidas no Brasil, um regime policial, um terrorismo de Estado, uma ditadura, uma modalidade distinta de regime político, que sobra para a gente ficar discutindo essa coisa e sacrificando o vereador, o Leonel Brizola, Neto, lá no Rio de Janeiro, que vem de uma tradição. Ele disse aqui que ele vem das 5 origens. Eu não reivindico Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, o Leonel Brizola Neto reivindica, mas nós temos uma compreensão da importância do nacionalismo revolucionário. E o MES aqui, que é uma das correntes do pessoal, não tomem o todo pela parte, mas isso é constitutivo. E esse povo não entende a questão nacional. Então a gente não pode ficar lá atacando a natureza do regime e silenciando pela ação imperialista, que é o fator determinante. Entendeu? E menos ainda, recordo a esses camaradas, estarem contra a tradição da qual eles próprios vêm, que é Trotsky. Então,
Não vamos culpar Trotsky também pelo trotskismo no mundo.